Olá, investidores, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Alex Raif, eu sou analista do mercado de capitais, CNPI número 3066, sou fundador da empresa de análise Tendência Capital Research, instrutor de finanças e investimento do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região e investidor há mais de 15 anos. Nesse vídeo eu vou falar sobre uma estratégia que é usada por grandes investidores, bancos e fundos de investimentos. Essa estratégia consiste em remunerar a carteira de ações que você já possui ou que você vai começar a criar agora, de forma a fazer com que você tenha uma renda passiva só pelo fato de possuir essas ações. E com essa renda passiva mensal que você vai obter com essa estratégia, você vai comprar mais ações e no mês seguinte você vai refazer essa estratégia, só que dessa vez com mais ações, e você vai ver todos os meses essa renda passiva, esse prêmio mensal, aumentar na sua conta. Para essa estratégia funcionar, você só precisa possuir as ações, ou então começar a comprar as ações a partir de agora. E o melhor, essa estratégia é risco zero, não tem como você perder dinheiro. E não é nenhuma mágica, nem nenhuma descoberta do outro mundo. Na verdade, isso já é usado há algumas décadas por alguns investidores, principalmente por bancos e grandes fundos de investimento, e o risco zero consiste em você possuir as ações. Essa estratégia também é possível para investidores que não possuem as ações, mas aí deixa de ser uma estratégia risco zero. Bom, vamos começar pelo início. Como nós vamos montar a estrutura dessa modalidade de investimento? São 3 passos muito simples. Eu vou falar aqui rapidamente com vocês. Vou dividir aqui a minha tela. O primeiro passo, eu disse para vocês que para essa estratégia ser risco zero, vocês precisam possuir as ações ou começar a comprar essas ações. Então vamos lá, vamos supor que você ainda não tem as ações e vai começar a comprar hoje. Primeiro ponto, comprar ações de empresas que pagam bons dividendos. Vou falar rapidamente sobre esse tópico. A estratégia só funciona com empresas que são pagadoras de dividendos, tá? Para você que está chegando no mercado financeiro agora, tem aquelas empresas que são empresas de valor, na qual você compra quando está mais barato, esperando ela se valorizar para vender. Esse é o chamado investidor de valor. E tem aquele investidor chamado buy and hold, que é a pessoa que compra ações para receber dividendos. O próprio nome buy and hold, em tradução livre, comprar e segurar, já diz. É aquele tipo de investidor que não quer comprar as ações para vender quando estiver mais caro. Ele quer comprar essa ação para ficar com ela 5, 10, 20 anos e recebendo dividendos. Ele quer ter uma renda passiva, todos os meses receber lá 5, 10, 20 mil reais só de dividendos. Essa estratégia só funciona para esse tipo de investimento, tá? O buy and hold, o cara que quer comprar para receber dividendos. E por que essa estratégia só funciona com empresas que pagam dividendos? Porque essas empresas costumam ter uma oscilação no preço bem menor do que aquelas empresas que não têm histórico de pagar dividendos. Ou seja, empresas que não têm histórico de pagar dividendos têm muita oscilação. Tem um mês que ela sobe muito, outro mês ela despenca, depois sobe muito. As empresas que pagam dividendos têm por característica, quase sempre, não oscilar tanto. As oscilações são mais suaves. Então você vai entender mais adiante que a nossa estratégia só funciona com empresas que pagam dividendos. Bom, esse é o primeiro ponto, então. Você precisa comprar ações de empresas que pagam dividendos. Eu vou fazer um adendo para fazer uma explicação rápida para aquelas pessoas que não estão tão habituadas com os termos, tá? O que são dividendos? Vou usar o mesmo exemplo que eu sempre uso para explicar para os assinantes. Imagine, por exemplo, um banco. Banco do Brasil. O Banco do Brasil teve um lucro trimestral, por exemplo, de 10 bilhões de reais. O que o Banco do Brasil faz? Desses 10 bilhões, ele pega 3 bilhões e reinveste no próprio Banco do Brasil, abrindo novas agências, aumentando o salário dos funcionários, etc. E os outros 7 bilhões ele usa para pagar os acionistas. Esses 7 bilhões que ele usa para pagar os acionistas são os dividendos. E como esse pagamento é feito mensal, trimestral, semestral, depende da empresa. Algumas empresas pagam de forma semestral, outras de forma trimestral e uma ou outra de forma mensal, mas isso não faz muita diferença. O que importa para você é o percentual que é pago. Tem uma outra observação rápida que eu vou fazer com vocês acerca do investimento com foco no recebimento de dividendos. De fato, é a modalidade mais inteligente de investimento, porque além de você ter a valorização das ações ao longo do tempo, você ainda recebe os dividendos. Eu vou dividir a minha tela com vocês para vocês visualizarem isso que eu estou dizendo. Olha aqui, eu peguei aqui a variação de algumas empresas que pagam dividendos. Banco Itaú, por exemplo. Isso aqui é um gráfico dos últimos 10 anos, tá? Os últimos 10 anos de Banco do Brasil, de Itaú, desculpa, 2012 a 2022. Se você olhar o curto prazo, aqui, tá vendo? Analisar as semanas, os meses, olha como tem muita oscilação, tá vendo? Uma hora ela cai, outra hora sobe, outra hora cai, outra hora sobe. Se você analisar mais ou menos o movimento anual, olha isso, tem hora que cai, tem hora que sobe, tem hora que cai e sobe. O movimento semanal tem ainda mais oscilações, como vocês podem ver aqui nas linhas menores.
Mas o investidor buy and hold, que é a modalidade mais inteligente, como eu disse para vocês, ele não pega essa oscilação aqui anual nem mensal. Ele puxa uma linha aqui do início, vem até aqui, olha nos últimos 10 anos. Tem só a seta tem só uma direção, para cima. Então esse é o buy and hold, esse é o investidor que quer receber dividendos. Ele não está preocupado com essas pequenas oscilações. Ele sabe que no médio prazo a empresa sempre sobe. Então ele não está, muito pelo contrário, quando ela cai assim, é a hora que ele compra mais ações. Então você percebe que é uma modalidade bem inteligente de investimento. Outro exemplo, Banco do Brasil, mesma coisa, sobe, desce, sobe, desce. Se você puxar uma linha aqui do início até o final, você vai ver que a tendência é de alta. Copel, que é outra pagadora de dividendos, mesma coisa. E o que é que importa para você? Né? Como eu disse para vocês, os dividendos são pagos de acordo com o lucro da empresa. Então, na verdade, o que importa para você ganhar ou não ganhar dividendos é se o Itaú, a Copel, o Banco do Brasil tem lucro. Então, vamos lá. Lucro líquido dos últimos 10 anos. Olha o Banco Itaú. Sempre com lucro. Então, se você puxar uma linha aqui, você vai ver que tem uma média aqui. Ó. Ele está sempre na média. Hora ele sobe um pouquinho, hora desce um pouquinho, mas ele tem um histórico 2013 a 2022. A Copel, que eu falei para vocês, mesma coisa. Ela tem aqui um histórico. Não se preocupa aqui com o tamanho do lucro, não, tá? Porque o Banco Itaú ele é muito grande, então ele tem mais lucro. A Copel é menor, tem menos lucro, mas não significa que ela pague menos dividendos que o Itaú. Aí já é uma outra análise que eu não vou fazer aqui agora, tá? Banco do Brasil Seguridade, mesma coisa. Olha aqui, ó, nos últimos 10 anos, sempre lucro. Então, assim, é uma observação que eu faço. É uma forma muito inteligente. Então, assim, o primeiro passo para a gente fazer a nossa estratégia aqui é você investir com foco em dividendos. E logo de cara você já está percebendo que é uma modalidade muito inteligente, muito lucrativa de investimento. Agora nós vamos para o segundo passo. O que nós vamos fazer? Já sabemos que temos que comprar ações de empresas que pagam dividendos. Agora nós precisamos acumular quantidade de ações dessas empresas que pagam bons dividendos. E aí a gente volta para aquele exemplo que eu dei dos dividendos. Supondo que acho que foi o Banco do Brasil que eu falei, não lembro. Supondo que o Banco do Brasil teve um lucro trimestral de 10 bilhões e resolveu pegar desses 10 milhões, 7 bilhões para pagar de dividendos, esses 7 bilhões vão ser divididos pela quantidade de ações que o banco tem. Então, no nosso exemplo aqui, ele tinha 3,5 bilhões de ações no mercado. Então, ele pegou 7 bilhões, que era o lucro, dividiu pela quantidade de ações, 3,5 bilhões, o resultado foi 2. Então, ele paga R$ 2,00 de dividendos por cada ação. Por que nós precisamos acumular? Porque se você só tivesse uma ação do Banco do Brasil, você ia receber só R$ 2,00. Agora, se você tivesse 1.000 ações, você ia receber R$ 2.000. 10 mil ações, R$ 20.000. A Petrobras, no ano de 2022, pagou 13,60 centavos de dividendos por cada ação. Então, se você tinha 1.000 ações da Petrobras, você recebeu R$ 13.600 de dividendos. 2.000 ações, R$ 27.400 de dividendos. Então, qual é o objetivo aqui? Acumular quantidade de ações. Então, eu estou falando aqui que você vai acumular quantidade de ações para você receber mais dividendos. Primeiro ponto. Só que a nossa estratégia, que é a que eu vou falar daqui a pouco, você vai perceber que quando você tem mais ações, além de receber os dividendos, você vai receber mais esse valor mensal que você vai somar com os dividendos. Então, eu ainda nem cheguei na nossa estratégia, que vai ser agora o terceiro passo, e você já percebeu que se você investir em ações que pagam dividendos, se você acumular quantidade dessas ações, você já está fazendo um excelente negócio. Como você tem o exemplo da Petrobras, quem tinha 2.000 ações da Petrobras esse ano recebeu R$ 27.000 de dividendos. E quem tinha 10.000 ações? R$ 136.000. Então, nem chegamos na estratégia, mas você já está percebendo que essa modalidade é muito forte. Tá? Então, vamos lá, você já aprendeu o primeiro passo, que é comprar ações de empresas que pagam dividendos. O segundo passo, acumular a quantidade dessas ações. E agora nós vamos para o terceiro passo, no qual nós usaremos uma estratégia com opções para triplicar o nosso rendimento e, por consequentemente, triplicar os nossos aportes mensais. Bom, vamos lá. Inicialmente, deixa eu falar para vocês quem usa essa estratégia na qual eu vou falar com vocês aqui agora, tá? Olha, investidores como Jorge Paulo Lemann, que é o homem mais rico do Brasil, ele é o acionista controlador, é o dono da Ambev, da Heinz, o Carlos Alberto Sicupira, que também é dono da Ambev, o Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, grandes bancos, grandes fundos de investimento, são esses os players que fazem esse tipo de operação. Tá? É uma operação muito lucrativa e, como eu disse para vocês, de risco zero. Então, deixa eu te explicar como funciona essa operação.
Eu vou usar números redondos para facilitar o nosso exemplo, tá? Bom, imagine que você tenha 1.000 ações da Petrobras ou que você compre hoje 1.000 ações da Petrobras. Cada ação da Petrobras hoje está sendo avaliada mais ou menos a R$ 30,40. Então vamos botar R$ 30, um número redondo só para facilitar o exemplo. Cada ação da Petrobras está sendo negociada hoje a R$ 30 na Bolsa de Valores. Então, se você comprar hoje 1.000 ações da Petrobras, você vai investir R$ 30 mil. Como vai funcionar a estratégia a partir de agora? Eu vou te ensinar a estipular um valor no qual você vai se comprometer a vender essas suas 1.000 ações para um comprador na Bolsa de Valores. Então, vamos supor aqui, para fins de exemplo, que nós estipulamos o valor de R$ 35. O que você vai fazer? Você comprou essas ações hoje por R$ 30. Você vai dizer no mercado financeiro, é óbvio que isso é feito através de um clique, tá? Mas eu estou dando um exemplo só para você, exemplo mais coloquial, só para você entender o funcionamento. Você comprou essas 1.000 ações da Petrobras hoje, pagou R$ 30 por cada uma delas. Você vai dizer o seguinte, olha, eu quero assumir um compromisso de vender essas minhas 1.000 ações, que eu paguei hoje R$ 30 por cada uma delas, por R$ 35 cada uma, no prazo de 30 dias, de um mês. Então, se alguém tiver interesse, a gente faz um contrato aqui e eu me comprometo a vender essas minhas 1.000 ações, cada uma delas por R$ 35. Qual é a vantagem de uma pessoa querer assinar esse acordo comigo? Porque se essas ações da Petrobras subirem até R$ 40, por exemplo, esse comprador vai se dar bem. Eu me comprometi a vender por 35, eu vou vender cada uma delas por 35, na mesma hora ele vai vender por 40, como são 1.000 ações, ele vai lucrar R$ 5 mil. E por que você, como dono dessas 1.000 ações, iria topar vender por R$ 35 uma ação que está sendo vendida no mercado por 40? Por que você vai vender ela mais barato? Porque o comprador vai te dar um prêmio por isso. E o que você espera, na verdade? O que você espera, por exemplo, nesse mês, o prêmio da Petrobras, para essa operação que eu estou falando para vocês, 1.000 ações da Petrobras, estava aí R$ 870. Foi o que uma assinante fez esse mês. Ela fez uma chamada de vídeo comigo para a gente fazer a operação junto, que ela não estava muito segura, e eu fiz junto com ela. Ela recebeu um prêmio de R$ 890 pelas 1.000 ações da Petrobras que ela fez essa estratégia. Então, por que ela quer receber esse prêmio? Esse, como o próprio nome diz, é um prêmio. Se ela tiver que vender essas ações por R$ 35, poxa, ela poderia ter vendido por 40. Então, ela quer um prêmio por isso. Que no caso da Petrobras esse mês foi de R$ 890 pelas 1.000 ações dela. E o que ela espera? Por que ela topa esse acordo de vender as ações que, em tese, podem se valorizar até 40 e vender por 35? Porque ela acredita que essas ações não vão chegar até 40. Ela acredita que em 30 dias, essas ações que hoje estão 30, vão no máximo estar valendo 31, 32, ou 33, ou 34, não estarão valendo 35. E o comprador só vai comprar se ela estiver valendo acima de 35. Porque ela fez esse acordo. Beleza, ó, eu me comprometo a vender essas ações por R$ 35 no prazo de 30 dias. Aí, passados os 30 dias, essas ações se valorizaram só até 34. Por que o comprador vai pagar 35 para ela se ela valorizou só até 34, ou seja, ela está sendo vendida a 34 na Bolsa de Valores? Ele não vai querer comprar. Então, ele vai perder aquele dinheiro que ele deu, aqueles R$ 890. Então, a estratégia funciona dessa forma. Você vai se comprometer a vender suas ações por um determinado preço, dentro de 30 dias, porque você espera que as ações não vão chegar até aquele preço, você não vai ter que vendê-las, mas você já recebeu o prêmio. Quando você faz essa estratégia, repito, eu fiz essa estratégia essa semana com uma aluna e ela recebeu o prêmio de R$ 890 por 1.000 ações da Petrobras. No dia seguinte, esse dinheiro já está na conta dela na corretora. E agora ela fica esperando que durante esses 30 dias as ações da Petrobras não cheguem até R$ 35. Porque aí ela ficou com o prêmio, já ganhou o prêmio, não precisou vender as ações, e agora no mês que vem ela vai fazer a mesma coisa. Ela vai fazer isso todos os meses, tá? Então, assim, é uma operação super lucrativa, super lucrativa. Agora, e se acontecer durante esses 30 dias, as ações chegarem a 37 ou a 40 reais? Bom, as ações estão valendo, ao final dos 30 dias, 37 reais. Ela se comprometeu a vender por 35. Então, ela tem duas opções. Ou ela vende essas ações por 35 e ela vai embolsar um lucro de 5 reais por cada ação, porque lembra? Quando ela comprou era 30. Então, no final de 30 dias, se ela subiu até 37, ela tem que vender por 35. Poxa, a ação vale 37, vou vender por 35. Mas ela pagou 30, então ela recebeu 5 reais de lucro em cada ação, considerando que foram 1.000 ações. Então ela teve um lucro de 5 mil reais
mais aqueles 890 de prêmio. Então ela teve R$ 5.890 de lucro. Então, assim, se o mercado andar do jeito que ela não queria, ou seja, se as ações da Petrobras se valorizarem até R$ 37, mesmo assim ela vai ficar no lucro, porque ela vai vender por 35, o valor mais caro, e ainda então vai ser R$ 5.000 de lucro, mais os 890 do prêmio. Então, assim, você percebe que não tem risco, não tem como você perder dinheiro. Agora, se ela não quiser vender, mas eu não quero vender ações da Petrobras, tal, porque se ela vende, beleza, ela vai pegar lá esses R$ 35.000 e vai recomprar ações. Quais ações? Da Petrobras? Pode ser que sim. Ou então não, olha, a Petrobras, como ela subiu demais, vamos esperar um pouquinho, vamos esperar aí mais umas semanas, que geralmente essas empresas, elas oscilam para cima e depois oscilam um pouco para baixo, quando ela cai novamente a gente compra. Ou então não precisa nem esperar, já compra de outra empresa, que também paga dividendos, que você vai ver que não é só com a Petrobras que faz isso, faz com a Eletrobras, com várias outras empresas. Então você pega esses R$ 35.000 e compra de outras empresas, e depois você compra mais ações da Petrobras. Então, assim, não tem risco, tá? Mas supondo que o investidor não queira vender essas ações da Petrobras, não tem problema. Lá no curso, que se chama Capital Dividendo Extra, eu ensino que existe uma modalidade chamada rolagem, na qual você não precisa vender as ações. É mais ou menos como a primeira operação que você fez. Você vai refazer essa operação jogando esse vencimento para mais 30 dias, na expectativa de que as ações agora voltem ao preço normal. Então você vai receber o prêmio normalmente, como você recebeu no mês anterior. Então não necessariamente você precisa vender. Aliás, algumas pessoas que fazem essa estratégia, quando acontece do preço da ação subir ao ponto dele ter que vender, eles fazem a rolagem. E lá no curso você vai ver que também é muito tranquilo de fazer isso, tá? Então vamos resumir essa estratégia. Eu falei para vocês do exemplo de uma assinante que fez essa operação essa semana com 1.000 ações da Petrobras e recebeu R$ 890. Foi exatamente isso que ela recebeu. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer isso todos os meses, tá? E tem outro detalhe, não é só com ações da Petrobras. Como eu falei para você, você tem que fazer isso com ações de empresas que pagam dividendos. E por que você faz isso com ações de empresas que pagam dividendos? Porque as empresas que pagam dividendos costumam ter uma oscilação muito pequena. Então, lá no curso você vai perceber que quando eu vou escolher o preço, no caso do exemplo aqui que eu dei para vocês, eu falei em R$ 35, né? Você comprou a ação por R$ 30, se comprometeu a vendê-la para aquele comprador por 35. Mas como é que eu cheguei a esse valor, 35? Mas isso eu explico para você lá no curso. É um percentual que eu boto lá, no qual eu acredito que as ações não vão se valorizar até aquele percentual. Então, se ela não vai chegar até lá, o que vai acontecer? Você vai ficar recebendo esse prêmio todos os meses e nunca vai precisar vender as ações. Então, vamos lá, você recebeu 890 esse mês, no mês seguinte você recebe mais um prêmio, você vai fazendo essa bola de neve, tá? Agora, vamos lá. Eu disse para vocês que tem que ser com ações que pagam bons dividendos. Por que eu disse isso? Porque as empresas que pagam bons dividendos costumam oscilar pouco, o preço delas oscila pouco, porque geralmente são empresas muito grandes, tá? Se você pegar, por exemplo, a Eletrobras, que é a maior transmissora de energia elétrica do país, você vai ver que ao longo do tempo a variação, igual você viu lá no gráfico, né? Ela sobe um pouquinho, desce um pouquinho, sobe um pouquinho, desce um pouquinho, mas ela não costuma ter oscilações muito grandes. Se você pegar, por exemplo, a Magazine Luiza, que é uma empresa do setor de varejo, que é um setor mais cíclico, mais sensível, você vai perceber oscilações muito grosseiras. Então, em um mês ela pode se valorizar 30%, no outro mês ela cai 40%. Então, a nossa estratégia não funciona com empresas assim. E eu disse que são ações de empresas que pagam dividendos. Eu falei no plural, é plural mesmo. E você tem que ter uma carteira diversificada. Então, vamos supor que você tenha na sua carteira Petrobras, Eletrobras, Copel e Gerdau. Tá? Vamos supor que você, por enquanto, tenha só essas 4 na sua carteira. Você vai fazer essa operação com Petrobras, ganhou 890. Vai fazer essa operação com Eletrobras, ganhou mais, sei lá, 1.100. Vai fazer a operação com Gerdau, ganhou 320. Vai fazer com Copel, ganhou 450. Então, você vai somar todos esses valores, vai dar, por exemplo, R$ 3.000 no mês. O que você vai fazer com esses R$ 3.000? Você vai comprar mais ações dessas empresas. Aí você vai fazer essa mesma estratégia no mês que vem. Só que agora você está com mais ações. Então, em vez de receber 3.000, vai ser 3.200 de prêmio, né? De prêmio mensal. Aí no outro mês, o que você vai fazer com esses 3.200? Você vai comprar mais ações dessas empresas. E vai fazer a mesma estratégia, só que agora com mais ações. Então, em vez de receber um prêmio de 3.200, foi o que você recebeu no mês anterior, agora vai ser 3.700. Então, essa é a ideia. É você fazer essa estratégia com todas as ações de empresas que pagam dividendos, fazer com todas elas todos os meses e ficar recebendo esse valor. E quanto tempo leva para fazer isso? Eu não tenho tempo para ficar o dia inteiro na frente do computador fazendo isso. Você vai fazer isso uma vez por mês, vai levar 5 minutos. Tem o dia certo, geralmente
começa na quarta segunda-feira de cada mês e termina na terceira sexta-feira do mês subsequente. Então você vai chegar lá, vamos supor que a quarta segunda-feira do mês de outubro vai cair no dia 21. Então no dia 21 você vai fazer essa estratégia. Ou no 21, 22, 23 ou 24. Não precisa ser necessariamente 21. Naquela semana ali do dia 21, você faz a estratégia, você entra lá de manhã e faz isso. 5 minutos você faz, tá? Eu vou te ensinar, na verdade, o que eu vou te ensinar é que botão apertar. É só apertar um botão, mas eu vou te ensinar qual botão apertar. Então, beleza, você apertou esse botão, quando é que você vai mexer de novo? Só no final do outro mês, que é na terceira sexta-feira. Aí você vai ver lá se as ações se valorizaram ao ponto de você ter que vender ou se não. Se ela não valorizou, você já recebeu o teu prêmio, né? Que entra no dia seguinte. Então, daqui a um mês, você vai ver lá, realmente as ações não valorizaram tanto. Então, agora eu vou fazer novamente para o outro mês. E se elas valorizaram, você também não vai ter o trabalho de vender as ações, não. Isso é feito automaticamente. Você não se comprometeu a vender por um determinado valor? Quando chegar naquele valor, simplesmente a Bolsa de Valores vai contactar o cara, e aí, você vai querer comprar mesmo? Cara, eu vou querer comprar. E ela faz automaticamente a negociação. Você não vai ficar o dia inteiro no computador, isso não existe. É uma vez por mês e 5, 10 minutos fazendo isso, tá? Agora eu vou te mostrar aqui através de números por que essa estratégia ela sempre dá certo e ela é muito lucrativa, tá? Eu entrei no site da Bolsa de Valores e fiz uma pesquisa. Como eu disse para vocês, esse período de negociação de 30 dias, ele tem uma data certa para ocorrer, né? Com o tempo você vai perceber, isso vai ser automático, né? Não é difícil você gravar, não. Mas geralmente ele começa na quarta segunda-feira de cada mês e termina na terceira sexta-feira do mês subsequente. Até dei como exemplo, né? Supondo que em outubro a quarta segunda-feira seja dia 21. Então as negociações dessa estratégia que eu estou te falando vão começar no dia 21 de outubro e vão terminar na terceira sexta-feira de novembro, que vai ser, sei lá, dia 18. Então vai ser do dia 21 do 10 a 18 do 11. Nesse período vai ter negociação. Aí, 18 do 11 foi a terceira sexta-feira de novembro, né? Então, qual vai ser a primeira segunda-feira depois daquilo? Vai ser dia 20 de novembro. Então, vai ser dia 20 de novembro até a terceira sexta-feira de dezembro. Então, o que eu fiz? Eu entrei no site da Bolsa de Valores e fiz uma pesquisa, vou mostrar para vocês aqui agora. Nessas datas, pesquisei a valorização de cada uma dessas empresas nesses períodos, isso de janeiro agora de 2022 até agosto, para ver em que momentos essas ações valorizaram, subiram um percentual muito grande e, em tese, você teria que vender essas ações para o comprador, se você não quisesse fazer a estratégia da rolagem, tá? Vou dividir a minha tela aqui com vocês. Olha aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui foi extraído do site da Bolsa de Valores, tá? Se vocês quiserem conferir, é só você jogar lá. Não é uma pesquisa muito simples, que ele não te dá essa informação pronta, tá? Ele te dá a informação da valorização de todos os dias. Então, eu peguei, por exemplo, Petrobras, do dia 21 de janeiro, que é a primeira segunda-feira de janeiro, até o dia 18 de fevereiro, que foi a terceira sexta-feira. Eu peguei todas as valorizações de cada dia durante esse período aqui e vi qual foi a valorização no final. Então, a Petrobras teve uma valorização de 3,87%. E de fevereiro a março, menos 7%. Março a abril, mais 11%. Só no mês de julho a agosto que ela teve uma valorização muito alta aqui, ó, de 39,37%. Então, se você tivesse feito essa operação, essa estratégia com Petrobras, nesse ano inteiro, só em uma oportunidade você teria que ou vender as ações ou fazer a rolagem. Eu já te expliquei, se você tivesse que vender as ações, você não perderia nada, muito pelo contrário, você ainda teria lucro porque você comprou mais barato. E se você não quisesse, você faria a rolagem. Aí fez a mesma coisa com a Vale, que também é boa pagadora de dividendos. Nesse ano inteiro, você não teria que vender em nenhum momento, porque ela não teve nenhuma valorização muito significativa. Copel, mesma coisa, o ano inteiro, nada. Taesa, nada. Banco do Brasil Seguridade, Itaú. Aqui na Gerdau, se você tivesse feito isso com a Gerdau, de fevereiro a março, ela subiu 20,23%. CPFL, Engie, CEMIG, SAPR, nada. Aqui na Eletrobras, essa operação no período de março a abril, também você teria que vender ou fazer a rolagem. Então, perceba que aqui eu tenho, acho que 12 empresas, e eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 10 negociações. Então, você teria feito 120 operações nesse ano inteiro, se você tivesse todas essas empresas aqui, teria recebido o prêmio em todas essas operações aqui. E em 3 oportunidades, você teria recebido o prêmio e teria que vender as ações ou fazer a rolagem. Então, você percebe? É uma estratégia que funciona muito bem, cara. É por isso que o Jorge Paulo Lemann, o Carlos Alberto Sicupira, o Warren Buffett, os bancos, os fundos de investimentos fazem isso.
Porque ele não fica só contando com a valorização da ação. Ele tem um monte de ação na carteira, ele tem milhões de ações. Para que ele vai deixar essas ações paradas lá, se ele pode, além de receber os dividendos, além de ter a valorização ao longo do tempo, se ele pode receber esse prêmio extra aqui todos os meses, entendeu? É muito interessante, muito interessante. Bom, agora eu vou mostrar para vocês um outro estudo que eu fiz. Como eu disse para vocês, como você quer receber dividendos, você tem que acumular a quantidade de ações. Falei para você lá no início, né? Quanto mais ações você tiver, mais dividendos você vai receber. E quanto mais ações você tiver, mais você vai receber de prêmio nessa nossa estratégia. Então vamos lá, considerando que você precisa ter mais ações, como você faz isso? Você faz isso comprando mais ações todos os meses. Então vamos supor que você separa R$ 500 do seu pagamento todos os meses para comprar ações dessas empresas que pagam dividendos. Então, esse mês você comprou R$ 500 de ações da Eletrobras, no mês que vem você vai comprar R$ 500 de ações da CPFL, aí no outro 500 da Petrobras e assim sucessivamente, tá? Se você fizer esse aporte de R$ 500 sem usar a estratégia que eu expliquei, você teria esse rendimento aqui, ó. No ano 1 você estaria aqui, no 5º ano aqui, no 10º ano aqui, 15º aqui, 20º ano aqui. Por que eu não botei valores aqui? Porque isso aqui eu fiz usando a calculadora científica. Eu botei um valor lá qualquer, botei, por exemplo, um aporte de R$ 500 todos os meses, e aqui daria, por exemplo, o valor de R$ 700 mil. Por que eu não escrevi os R$ 700 mil aqui? Porque depende do seu aporte. Tem gente que faz aporte de 1.500, então aqui o valor seria de 1.500.000. Então eu não quis induzir ninguém com valores, eu botei um valor aleatório, tá? Então vamos supor aqui, só para o nosso exemplo, que aqui teria dado 700 mil. Em 20 anos, fazendo um aporte de R$ 500 por mês, após 20 anos você vai ter R$ 700 mil, tá? Se você fizer essa estratégia que eu usei, que eu expliquei para vocês aqui, que é o que eu ensino no curso, você vai todos os meses, além de comprar R$ 500 de ações dessas empresas, que é o que você já compraria mesmo, né, para você aumentar a quantidade de ações que você tem, você vai somar esses R$ 500 com o prêmio. Então, por exemplo, essa assinante que teve R$ 890 de prêmio, ela não vai comprar só R$ 500 de ações da Eletrobras. Ela vai comprar R$ 500 mais os R$ 890 de prêmio. Então, ela vai comprar R$ 1.390 de prêmio. Aí, no mês seguinte, ela vai depositar mais R$ 500 do salário. Depositar não, ela vai investir mais R$ 500 do salário dela. Só que ela agora tem um prêmio de R$ 1.000, né? Então, não vai ser só 500, vai ser 500, que é o aporte que ela faz do salário dela, mais R$ 1.000 da estratégia. Então, são 1.500. Então, perceba que ela está basicamente triplicando o aporte que ela faz, a compra de ações que ela faz. E se ela está comprando mais ações, no mês seguinte, ela vai receber mais valores de prêmio e vai receber mais dividendos. Aí, perceba que é uma bola de neve. Então, o que acontece com isso? Esse gráfico aqui foi feito através de um cálculo que eu fiz na calculadora científica, tá? Eu fiz um cálculo na calculadora financeira, e depois eu joguei para um programa que faz cálculos, que faz gráficos, e ele me deu esse gráfico aqui. Então, vamos lá. Supondo que você não vá usar essa estratégia que eu ensino no curso. Você começou a fazer seus aportes de R$ 500, depois de 10 anos você vai ter aqui, por exemplo, R$ 250 mil, tá? Então, aqui, ó, 10 anos, R$ 250 mil. Se você fizer essa estratégia que eu ensino no curso, ou seja, além do aporte de R$ 500, você também fizer o aporte do valor do prêmio, que vai ser mais 890, não sei quanto vai ser, depende da quantidade de ações que você tem, esse mesmo R$ 250 mil que você teria aqui no ano 10, você vai ter no ano 5, reduz pela metade. Ah, mas o meu aporte é mais forte, eu não vou ter só 250 mil aqui. No ano 10 eu vou ter R$ 1 milhão, porque o meu aporte é de R$ 1.000, por exemplo, R$ 1.500 todos os meses. Então vamos lá. Se você faz um aporte de R$ 1.500 todos os meses, depois de 10 anos você vai ter R$ 1.500.000 aqui já investidos. Com a minha estratégia, você vai ter esse mesmo R$ 1.500.000 com 5 anos, não com 10. Aí, continuando, se você em 15 anos vai ter R$ 2 milhões, usando a minha estratégia, esses mesmos R$ 2 milhões vão estar aqui, ó, entre 5 e 10, sei lá, mais ou menos 8. Então, em vez de ter R$ 2 milhões em 15 anos, você vai ter R$ 2 milhões em 8 anos. Então, essa estratégia, feita da forma que eu falei, você vai pegar esse prêmio, vai somar com o aporte, vai comprar mais ações, ela antecipa aquilo que você espera para o teu futuro. Então, se você quer receber R$ 10 mil por mês só de dividendos, por isso que você está investindo em empresas que pagam dividendos, quer saber? Eu quero receber todos os meses R$ 10 mil de dividendos. Por isso que eu estou fazendo um aporte aí de R$ 500, R$ 700 todos os meses. Então, pelas minhas contas, eu vou conseguir receber isso daqui a 15 anos.
Se eu fizer todo mês 500, 700 reais de compra de ações que pagam dividendos, daqui a 15 anos eu vou estar recebendo esses 10 mil. Se você fizer isso com a minha estratégia, quer dizer, a estratégia não é minha, tá? Mas a estratégia que eu estou ensinando, você vai ter esses mesmos 10 mil, só que não em 15 anos, mas aqui, ó, entre os 5 e 10, aqui vai dar mais ou menos 8. Tem 8 anos, então você reduz pela metade. E, repito, risco zero. Qual é o seu risco aqui? Zero. Você se comprometeu a vender as ações por determinado valor. Você não quer que chegue naquele valor, porque você quer continuar com as ações, recebendo os dividendos e ainda recebendo prêmio. Mas se chegar naquele valor, você pode vender, se não quiser fazer a rolagem. Mas vai vender com lucro, porque você se comprometeu a vender por um valor mais caro que aquele que você comprou. Olha, pode parecer que é um pouco complicado, não é, talvez, se for o seu primeiro contato com esse tipo de informação, vai parecer um pouco complexo, mas não é, é muito fácil, tá? Fazendo isso uma, duas vezes, você já vai perceber que é muito simples de fazer mesmo, tá? O que eu faço com os meus assinantes que compram esse curso? Eu ensino eles na prática. Às vezes a pessoa fica muito insegura, então faz chamada de vídeo. Então quem compra esse curso, ele passa a ter o meu contato, lá um contato no grupo que nós temos para os assinantes, e obviamente ele tem esse contato direto comigo. Quem atende no grupo sou eu mesmo, tá? Então, o investidor, estou inseguro, quero que você faça comigo. A gente faz uma chamada de vídeo, faz isso juntos. E outra coisa, eu disse para vocês que essa estratégia funciona com quem compra ações de dividendos. Mas quais ações de dividendos comprar? Eu não sei quais ações de dividendos comprar. Não tem problema. Eu estou com uma promoção. Quem está comprando esse curso está ganhando 1 ano de assinatura na minha carteira de dividendos e fundos imobiliários. Então, você vai ter acesso durante 1 ano a essa carteira. Como é que funciona essa carteira? Você todo mês vai entrar lá, como eu te falei, você tem lá os seus 500 reais de aporte, agora além dos 500, está botando mais 800, mais 900 reais de prêmio da Petrobras. Então, 1.300 reais. O que você faz? Você vai entrar na carteira de dividendos, então você vai ver lá que na minha carteira eu tenho 12 ações que eu recomendo para você comprar. Ações de empresas que pagam dividendos. Você vai ver que em determinado mês, vamos supor que as ações da Petrobras subiram um pouco mais. Então, do lado vai estar assim, Petrobras recomendação, compra, venda, tal. Você vai ver que do lado vai estar escrito aguardar. Por que aguardar? Porque eu considerei que naquele momento ela subiu um pouco, então não vale a pena você comprar naquele mês. Aí quando você vê mais embaixo está Copel. Quando você vai ver qual é a recomendação da Copel, comprar, então você vai comprar Copel. Aí no outro mês, você pegou o dinheiro, vamos ver qual ação de empresa de dividendos que eu vou comprar esse mês. Aí quando você chegou lá, dessa vez a Petrobras não está mais aguardar, está comprar. Por quê? Porque ela agora baixou, voltou para o preço normal. Já a Copel, que é que você comprou no mês passado, vai estar lá a aguardar, porque de repente ela subiu um pouco mais. Então, está ao contrário, as duas estão a aguardar ainda. Aí você vai embaixo, tem uma outra ação. Então, assim, os assinantes ele têm acesso a quais são as ações de empresas que pagam dividendos e quais são as melhores para comprar em cada mês. E quem compra esse curso ganha 1 ano dessa assinatura. Só essa assinatura, lá no meu site, custa, salvo engano, R$650, R$699. Algo assim. Então, quem compra esse curso já ganha essa assinatura. E quanto está sendo vendido esse curso? Estou vendendo por R$1.000. Então, na verdade, só a assinatura dá 600. O curso está saindo por 400. O meu concorrente, que obviamente não vou dizer o nome, ele vende esse curso por R$2.700. E se você quiser, você tem que comprar essa carteira de dividendos por fora, que custa, a carteira dele custa o mesmo preço da minha, 600 e poucos reais. Então, você pagaria 2.700 no curso, mais 600 reais da carteira dele. Então, daria 3.300. Esse mesmo curso que eu vendo aqui, eu vendo por R$1.000, e nessa ação promocional ainda estou dando 1 ano de assinatura nessa carteira de dividendos e fundos imobiliários, que só a carteira custa 690, salvo engano. Então, você está levando os dois por R$1.000. É 1/3 do que ele cobra lá. E ainda tem outro detalhe, essa minha carteira que eu estou dando de 1 ano de acesso grátis, ela não é só de dividendos, não, ela tem fundos imobiliários também. Então, se você quiser diversificar, eu quero investir também em fundos imobiliários, é a mesma coisa. Tem do lado lá uma outra carteira de fundos imobiliários, dizendo qual é o melhor fundo para você comprar naquele dia, naquele mês, qual é a valorização dele, quanto ele paga de dividendos todos os meses, todos os anos. Então, assim, você compra o curso, você vai aprender de forma muito simples, muito didática, como fazer a operação estruturada, e tem também acesso ao WhatsApp lá do grupo, no qual você pode me chamar e a gente fazer isso aí através de uma chamada de vídeo para se sentir mais seguro, e ainda tem acesso a 1 ano de assinatura da carteira Capital, Dividendos e Fundos Imobiliários, tá?
a venda dele está aberta agora, vai ficar aberta por um tempo, depois eu vou fechar, obviamente por uma estratégia de marketing, né? Eu deixo aberto um tempo, depois fecho 2 meses, 3 meses e abro novamente. É isso. Espero que vocês tenham entendido. É uma modalidade de investimento muito inteligente, utilizada por pessoas muito qualificadas e que funciona há muitos anos. Então, se vocês tiverem interesse em adquirir o curso Capital Dividendo Extra, com mais um ano de assinatura grátis da carteira Capital Dividendos e Fundos Imobiliários, eu deixei um link aqui abaixo que te direciona direto para a página da Hotmart para você comprar o curso. E deixei também um link que te direciona para o nosso site para você conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, sobre mim como profissional de investimento e também visualizar lá, além do curso, as nossas carteiras de recomendações, tá? Aguardo vocês e até a próxima.